E o que que Deus me revela diante dessas imagens? O que que Deus me profetiza? Deus me profetiza que o Brasil, tá, é a pátria do evangelho, como dizia Chico Xavier. E Deus mostra aquele sol esplêndido em Brasília e uma luz jamais vista. O Espírito Santo de Deus trouxe o coração imperial de um rei, de um imperador do Brasil. Seu corpo, que já está no Museu do Ipiranga, está lá, né? Aliás, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E quando eu falei sobre a mudança do gabinete do presidente Bolsonaro devido a uma revolução para a cidade, para o Palácio Imperial de Petrópolis, isso não se descarta. E a ligação que Dom Pedro I e Jair Messias Bolsonaro têm de vidas passadas. Então, ele realmente é o Messias. Ele é um Messias, né? E trazer este coração do imperador nos 200 anos de independência do Brasil é um ato simbólico. Vocês não pensem que Deus, nesse momento, está dormindo. Deus está agindo nesse momento. Vejam o simbolismo. O coração representa o amor de Dom Pedro II pela independência do Brasil e fala que o Brasil é independente e foi libertado por Jair Messias Bolsonaro. Foi libertado de todos os principados e potestados, como dizia a primeira-dama no Maracanãzinho. Então, todo esse ato que aconteceu foi simbólico. Não precisa de muita sensibilidade mediúnica ou espiritual para entender que o coração que foi trazido do Porto e vai ficar até o dia 7 aqui, desde 1935, não saía. Portugal vai emprestar ao Brasil o coração de Dom Pedro I no festejo do bicentenário da independência. Considerado uma relíquia, o seu possível translado de Portugal para o Brasil será um dos pontos alvos da festa do bicentenário da independência. Está tudo pronto e contagem regressiva. Na igreja de Nossa Senhora da Lapa, fundada em 1779 na cidade portuguesa do Porto, o responsável por sua cripta tem em mãos 5 chaves. A primeira delas se presta a destrancar uma pesada placa de cobre. A segunda e a terceira removeram suas proteções gradeadas de ferro. Agora já se vê um cofre, e ele está aberto com a quarta chave. Mais uma fechadura, e eis que a quinta há acessa ao vaso de prata, no qual um recipiente de vidro em seu interior guarda um coração. É um coração da independência do Brasil. É o coração mumificado e conservado em alta concentração de formol, de Dom Pedro I. É o coração que o governo federal brasileiro almeja que Portugal nos empreste para a comemoração do bicentenário da independência proclamada pelo então príncipe regente Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, em 7 de setembro de 1822. Aqui está a Igreja da Lapa, no Porto, onde fica guardado o coração do nosso querido imperador. A revelação foi feita pelo diplomata Jorge Prata, membro da equipe coordenadora de atividades culturadas que envolve festejo histórico. Ainda não foi encaminhada a solicitação formal ao governo português. Mas já está aqui, né? Isso aqui é notícia sua. Declarou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao jornal Lusitano Expresso: o coração que está no Porto desde a morte de Pedro
em 1834, foi visto publicamente pela última vez há 7 anos. A Câmara da cidade, guardiã dos 5 chaves imprescindíveis à transposição dos umbrais que protegem, autorizou a filmagem para o documento. A proclamar a independência, Pedro se tornou imperador do Brasil com o título de Pedro I. Aqui chegou em 1808 com seu pai, Dom João VI, e toda a corte, saída de Portugal, devido às guerras napoleônicas. Vocês sabem por que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil? E por que Dom João VI fugiu do Brasil? Porque a França foi proibida de vender comida para a Rússia e a Espanha também. E Portugal vendeu comida para a Rússia, porque Napoleão tentou invadir a Rússia, eles botaram veneno no poço, queimaram as aldeias e as plantações para os soldados de Napoleão não chegarem até Moscou. Assim eles fizeram também com nazistas. Então, vejam que interessante, né, que a história do Brasil se liga à espiritualidade. E nós temos aqui uma prova de que Dom Pedro I, com sangue real, tem nas suas veias, né, a história, né? Uma história grandiosa. Nós não podemos esquecer que Dom Pedro I casou com uma Habsburgo, com uma austríaca, né? E nós não podemos esquecer que a bandeira do Brasil tem as cores amarelas devido à Casa de Habsburgo, né? Não podemos esquecer disso. Porque Dom Pedro II e Dom Pedro I foram casados com a maior dinastia da Europa, a dinastia Habsburgo. E os Habsburgo trouxeram muitos colões alemães, prussianos e austríacos para o Brasil. Inclusive, né, a minha família, que é de origem austríaca, né, veio para o Brasil em 1832, graças ao Dom Pedro I. Eu estou aqui agora, porque ele possibilitou, né, que austríacos viessem para o Brasil. Dom Pedro I tinha muita fama de ser mulherengo, né? E Dom Pedro II foi mais centrado, né? Ele teve várias filhas, a Maria II de Portugal, Miguel de Portugal, João Carlos, Príncipe de Beira, Januária do Brasil, Paula do Brasil, Francisca do Brasil, Pedro II do Brasil e Maria Amélia do Brasil. Era filho de Dona Carlota Joaquina, né? E de Espanha. Que era da Casa de Bourbon. Os Habsburgo já não ocupavam mais a Espanha nessa época. E os Bourbon estavam lá. Nós temos na simbologia de Dom Pedro II os dragões. Por isso que eu falo na guerra da dança dos dragões, que o Brasil vai ter. E vocês vão ver uma guerra. Isso é um ato como se o ovo do dragão viesse. Porque ele é um príncipe dragão, né? E aqui nós temos
os dragões, né? E o brasão de Portugal, que foi também símbolo do Brasil. Teve uma revolução no Porto e Dom João VI teve que voltar e Pedro ficou aqui como príncipe regente. Tivemos guerra do Prata, outras guerras. E Pedro, né, então faz a independência do Brasil. E Dom Pedro, ele se casa com uma austríaca. E aí, por isso que nós temos o amarelo no Brasil. Na verdade, o Brasil é um país de origem portuguesa e austríaca. Dona Maria Leopoldina era austríaca, né? E nasceu e era Habsburga Lorenzen, nascida em Viena no dia 22 de janeiro de 1971. E morreu no dia 11 de dezembro, né, número Illuminati, de 1826, no Rio de Janeiro. Era arquiduquesa da Áustria, imperatriz consorte do Brasil. Inimigos da França, por si só, além dos negócios que mantinham com a Rússia. E era uma mulher muito bonita, uma mulher loira, austríaca, de origem germânica, muito bonita. Nasceu no Palácio de Hofburg e era filha do arquiduque da Áustria. Seu pai era Francisco da Áustria, Francisco I. Esse Francisco I, né, ele usava roupas brancas e vermelhas. E por isso no dragão da independência, nos dragões, vocês veem as cores vermelha e branca, que também representam a Áustria. E esse é o Francisco, de muitos Franciscos que nasceram no Brasil. Como eu, meu tataravô, eu sou o terceiro Franz na família, né? Devido a essa origem austríaca, esse sangue azul austríaco que conta a história do Brasil. Né? E eles fizeram do Rio de Janeiro a corte. Sim, mas não deu certo. Ela foi coroada no dia 14 de julho de 1972. Francisco, aliás. Né? Ele era capricorniano. Ele foi rei da Hungria, da Croácia, da Boêmia, da Confederação Germânica. Foi adversário de Napoleão. Tentou casar sua filha Maria Luísa com Napoleão. Foi uma derrota. A Áustria participou da Santa Aliança e do Congresso de Viena. Ele era regente supremo do Sacro Império Romano Germânico. Então nós temos aí a história, né, verdadeira de que o avô de Dom Pedro, o avô de Dom Pedro II, né, o sogro de Dom Pedro I, faz do Brasil um império. Pela descendência austríaca, que a Áustria já tinha a Casa Habsburgo, né, secular, que dominava os Alpes, né? Habsburgo significa burgo, castelo da águia,
o que faz do símbolo da Áustria a águia. E a estrela de Edelweiss, que eu já falei, que é símbolo da minha família, que foi por séculos protetora do desfiladeiro de Hallstatt e Gmunden e das passagens entre Áustria e Alemanha. Edelweiss. Então, o Edelweiss, as estrelas do Cruzeiro do Sul, nos representam. E esse amarelo representa a Casa de Habsburgo, que tinha a bandeira do Brasil e os Habsburgo. Foi acordado, né? Mudar um símbolo, porque era aquele globo, né? O Dia da Bandeira. Como as cores e símbolos brasileiros foram reinterpretadas para apagar a ligação com a monarquia, né? Quiseram apagar, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Quem escreveu o termo ordem e progresso na bandeira do Brasil foi Benjamin Constant. A bandeira real do Brasil tinha uma cruz de Malta, um globo, devido a ser uma dos maiores descobridores, né? Uma coroa imperial, o café, né? E o fumo. Essa é a verdadeira bandeira do Brasil. Flor de ouro, ramo verde. O amarelo representa a cor da casa Habsburgo, que é o amarelo, né? Representando a Imperatriz Leopoldina. O branco e azul são emprestados da bandeira do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Passam a significar o céu estrelado do Rio de Janeiro e a proclamação da República. Então, o amarelo, na verdade, vem da casa de Habsburgo. Não tem nada a ver com o ouro que o Brasil tinha. Aliás, existe uma uma petição para que Portugal devolva imediatamente todo o ouro, diamantes e joias, né? Toda a mineração que Portugal fez, né? Devolva para o Brasil, assim como a Alemanha teve que pagar durante o Holocausto para as famílias israelitas judias que recebem até hoje uma pensão. A Itália não tem nada a ver. Vocês sabem que a Alemanha paga, tá? Por isso que tem muitos judeus ricos, paga mais ou menos 22 mil euros por mês para cada membro de família judia que morreu no Holocausto. Então, isso é um concerto histórico, né? Que para que todo o ouro que o Brasil teve extraído seja devolvido. E deputada quer
ouro brasileiro registrado em blockchain para atuar contra a extração de garimpos ilegais. O PL pede alteração da Lei 7.766, de 11 de maio de 1989, e a Lei 9.613, de 3 de março de 1998, além de revogar artigos número 12, 884, de 19 de julho de 2013. Com o PL, o Apixana pretende que sejam criadas novas normas para a compra e venda de transporte de ouro no Brasil. E a BBC Brasil fez uma reportagem dizendo assim, dia 21 de setembro de 2021, devolve nosso ouro, a discussão histórica por trás do meme usado por brasileiros contra Portugal. A exploração do ouro povoou o interior do Brasil em torno de cidades como Vila Rica, atual Ouro Preto e outras cidades de Minas Gerais. A provocação está por todo lado nas redes sociais. Devolve nosso ouro, ou suas variações como esconde ouro, ladrões de ouro, cadê nosso ouro? Mas afinal, o que aconteceu com o metal precioso retirado do Brasil durante a colonização portuguesa? Mesmo antes do início do chamado ciclo do ouro, no século XVIII, registros históricos apontam que já existia exploração do produto no Brasil de forma incipiente. Há relatos sobre a região de Paranaguá, no Paraná, pelo menos algumas décadas antes, ainda a exploração nas jazidas de São Paulo no século XVI. Mas já foi mesmo com as descobertas na região das Minas Gerais, no século XVII, que o ouro passou a ser o principal produto extraído, então, da colônia portuguesa, no lugar da cana-de-açúcar, que viveu um declínio devido à produção no Caribe. O número da quantidade total retirada da terra brasileira durante o ciclo do ouro não é exato. Alguns registros importantes se perderam. Mas, como durante o incêndio da alfândega de Lisboa, em 1764, e muitos mineiros e comerciantes contrabandeavam o produto dentro e fora do território, fugindo da tributação de registro, que cobrava o imposto real de 20% pela produção de ouro. Dito isto, estimava o historiador Virgílio Noia Pinto, autor do livro O Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. É mais amplamente utilizada a historiadores, pela estimada produção brasileira durante o século XVIII foi de 8.766,2.629 quilos de ouro. Outra estimada referenciada mais antiga é do geólogo Pandiá Calogiras, inclui a Bahia nos cálculos de quase 1 milhão de quilos de ouro. A gente nunca vai saber esse volume do ouro levado por Portugal. Tenta-se estimar principalmente a chegada à Europa. Então, eu acho que esse ouro tem que voltar para o Brasil, esse ouro vai voltar para o Brasil, esse coração não vai sair do Brasil. Boa parte do ouro, através do Tratado de Panos e Vinhos, né? O vinho do Porto, que a Inglaterra comprava de Portugal, foi parar na Inglaterra. Então, muito desse ouro está na Inglaterra. Supostamente, a Rússia tem parte desse ouro. A Rússia tem parte desse ouro que está lá. A Inglaterra e os Estados Unidos. Então, o ouro não está só em Portugal.
E teve um jornalista aí que tirou uma foto com o Lula, que disse que quer cometer um atentado terrorista no dia 7 de setembro, né? E ele está ligado a José Dirceu. O pai do José Dirceu, ele viveu em Cuba, né? Foi guerrilheiro e veio para o Brasil. Então, esse 7 de setembro promete ser bafônico. Bafônico, esse escritor aí, esse cara que está do lado do Lula, eles já estão ameaçando. E com inveja, teve um japonês no site da UOL, no YouTube da UOL, falando que vindo de uma pessoa negacionista à pandemia, que eles só sabem falar nisso, né? Que, na verdade, o presidente fez uma coisa muito estranha, esdrúxula, macabra, trazer o coração de um imperador. Esse símbolo é um símbolo muito saudosista, nacionalista, que representa o que o Brasil é e já foi, para nós não esquecermos o nosso futuro, nosso passado, nós não esquecermos o poder do Brasil e o futuro, o quanto o Brasil foi rico e ainda é rico. E o cara ameaçou pegar o coração de Dom Pedro. Essas pessoas são comunistas, são globalistas, são terroristas, são pessoas que querem tirar, apagar a história do Brasil. O Brasil foi um império, o Brasil foi um império. Isso não vai acontecer porque a mão de Deus está na cruz imperial do Brasil e de Jesus. Então, a Companhia de Jesus, né? As caravelas tinham o quê? Uma cruz. E Portugal foi muito poderoso, né? Representa o coração da República, minha querida, meu querido. O coração da República representa que nós vamos ter uma mudança de 360 graus. Deus vai lançar bênçãos imensas sobre o Brasil. Ninguém pode, Deus está falando que ninguém pode contra o que Deus tem para o Brasil. Ninguém pode contra o Brasil, contra a presidência, tá? Então, nós temos o nosso Brasil como a pátria do Evangelho, a pátria de Jesus. Então, nós temos a cruz, a cristandade representada. A família real está apoiando o presidente, tá? Pode ser que nós já temos aí Dom Luiz de Orleans e Bragança, que é deputado federal pelo São Paulo. Nós temos a presença dos Orleans e Bragança na política do Brasil. Então, o Brasil é um império, vai se tornar um império, tá? É o chakra cardíaco do mundo. É o chakra cardíaco do mundo. O Brasil é o chakra cardíaco do mundo. O mundo para se o Brasil parar. O mundo se destroça. E o que eu falei sobre os Estados Unidos ser bombardeado, porque eles bombardearam o Japão, e o Brasil não entrou em guerra contra a independência, como a Inglaterra teve que, como os Estados Unidos teve que entrar contra a Inglaterra. Foi um acordo entre pai e filho, entre Dom Pedro e Dom João VI. Então nós vemos a supremacia do presidente, tá? E a simplicidade, tá bom? E nada pode mudar isso, porque isso está prescrito, isso é profético, tá? Nada vai mudar isso. O Brasil vai passar por uma grande revolução que vai mudar, e vocês vão ver isso acontecer. E vocês vão ver que Dom Pedro II está presente em coração da República e não vai permitir absurdos como obras de arte que o PT roubou do Palácio do Planalto.
as sacanagens que foram feitas. E o Brasil é um país muito rico e é um império. Querem acabar com o império, mas não vão conseguir. Nós vimos a Rhaenys Targaryen ir buscar o coração do dragão lá no Cabo da Tormenta, em House of Dragons, quem está assistindo, ali está o coração do Brasil, o ovo do dragão, o dragão da libertação. E o Brasil é um império. Nada pode mudar. O Brasil é muito abençoado. Vamos agradecer e parar de falar mal do Brasil. Olhem a história do Brasil, tá? O Brasil comercializava com a Rússia e ridicularizam Dom João VI que ele fugiu de Portugal com medo de Napoleão. Nós ficamos como os donos das terras espanholas, isso ninguém fala, durante o encastelamento de Fernando VII, né? Que era o Brasil regeu o Império Espanhol, para quem não sabe. O Brasil regeu o Império Espanhol, porque Fernando VII foi encastelado e as colônias aqui começaram a querer não respeitar o Brasil, tanto que a Carlota Joaquina queria ir para Buenos Aires, né? Nós tivemos a União Ibérica de 1850 a 1640. Também fomos parte do Império Espanhol devido a um período aí de falta de regência na Casa de Bragança. Então, por um determinado tempo, o Império Português e Espanhol acabou sendo unificado. E nós temos também aqui a América Latina é um império, é um império de Incas e de outras civilizações que falam em Ratamabá e outras civilizações. Terra de Jaci, de Tupi, o Brasil foi colonizado pelos vikings e pelos fenícios muito antes que outros lugares. E eu vou repetir de novo, Recife era para ter sido a Nova York brasileira, porque os holandeses que foram para Recife, com a casa de Marício de Nassau, foram parar lá em Nova York. Então, o Brasil é um país muito poderoso e muito subestimado, sofre racismo. Todo mundo no Brasil é mono, é macaco para os outros latino-americanos. Então, o Brasil é um país rico, tá? Que deveria ser mais ostentado materialmente e vai ser. E muitos monumentos vão ser construídos, muitos. E o Brasil a gente vê nos centros das capitais, nas catedrais, nas igrejas, o quanto o Brasil é um país abençoado, né? Cada praça do Brasil tem uma igreja católica. Isso é uma tradição ibérica. E o Brasil vai ainda ser a primeira economia do mundo. Boa noite a todos. Pelas bênçãos dos Habsburgo e Lorena, Habsburgo-Lorena, né, e Bragança.